Capítulo 1. As tribos pássaro. Lembro-me daquele dia quando eu passeava pela vasta pradaria de cabeça erguida, as plumas do cocar esvoaçando ao vento. Os soldados apenas viam minha silhueta delineada contra o céu. Eu caminhava lentamente em direção a eles, braços estendidos num gesto de paz. Sentia vibrações do amor que emanavam em ondas de minhas mãos, um amor poderoso ao que expressei antes e depois do Gólgota. Os soldados atiraram, acertaram-me em cheio. Eu sabia que ia ser assim. Mas os filhos dos soldados cresceram ouvindo meus ensinamentos. Amaram meu espírito e compreenderam tão bem meus princípios criadores que navegaram até a lua. Eu poderia ter-lhes ensinado de outra forma. Quando as balas voaram e o meu cocar de plumas soprou na brisa daquele dia, poderia ter-lhes falado mais claramente do que falei pelo exemplo de meus feitos. Já morri 1 milhão de mortes e já vivi 1 milhão de vidas, para ensinar às tribos guerreiras o que não poderiam aprender de outra forma. Enfim, sou eu o vitorioso, porque as tribos guerreiras estão se transformando, fundamentalmente, enquanto eu ressurjo muitas e muitas vezes, para guiar as tribos e os de sua espécie sempre em frente, pelo caminho que leva ao seu destino entre as estrelas da meia-noite. Vivo em toda parte, por toda a terra. Guardo lembrança dos lugares onde existiram os povos gentis e através dos quais conheci a terra. Se eu tentar, poderei lembrar de seus nomes, de seus rostos, das ruas e das aldeias, de suas danças em torno das fogueiras do outono, quando o chão da floresta recendia as folhas secas e o luar filtrava sombras através das árvores de galhos desnudos. De outras coisas não preciso tentar me lembrar, porque daquelas jamais poderei esquecer. Eu sou aquelas coisas. Sou muitas vezes as lagoas da montanha, porque meu povo viveu em torno das lagoas antes de voar, antes de deixar suas formas humanas e partir pelos ares do espírito ou dos domínios da natureza, para esperar os ciclos e as mudanças de estação que trariam seu tempo de volta ao mundo. Poderia mostrar-lhes as praias de uma certa lagoa onde 500 pessoas viveram, porém, só ocasionalmente vocês notariam ali um humano. E se o vissem, seria como se vissem uma lontra, um castor ou um guaxinim, porque seus hábitos estariam em total harmonia com a terra e sua vida com o sol. Mas o tempo de que falo foi muito antes das migrações europeias, ocorridas bem depois. Muito antes da influência de uma civilização tocar os corações de Olmec ou do Maia. Nossas culturas eram pacíficas naquele tempo. Era um mundo ainda a ser descoberto, colocado entre asiáticos irrequietos e tribos europeias guerreiras. Seus registros falam um pouco das Américas, porque até recentemente nas nossas culturas não criavam a história. Nossos hábitos eram simples, nossos problemas, há 2.500 anos, poucos. Nesses 25 séculos agora passados, apenas alguns do que existem no nosso nível de consciência vestiram a forma humana. Quando assim fizemos, vocês não nos distinguiam dos outros, não lutávamos. Quando eu colocava meu cocar de plumas e saía montado no meu cavalo, percorrendo as pradarias, eu estava ensinando, não estava lutando. Ensinei com flechas enfeitadas de penas coloridas, com paisagens que se aninhavam na luz do sol em 1000 significados sagrados. Atraí a cavalaria aos vales mais lindos para que bebessem dos riachos que poderiam melhor transmitir-lhes a verdade, para que seus filhos pudessem crescer nas colinas perto daqueles riachos e, no verão, comer milhos e as plantas da terra, e aprender de novo a sabedoria que sua tribo havia esquecido. Por isso, não sinto tristeza pelo momento quando, com meus braços abertos e minhas mãos espalmadas, os soldados atiraram e um corpo morreu. Estendido no chão sobre o céu infinito, com a grama da pradaria alta e verde, acenando ao meu redor enquanto os soldados debandavam num nuvem de pó. Recolhi aquelas balas dentro de algo mais profundo do que um corpo de terra e riacho. Recolhi-as dentro de minha alma, e meu espírito buscou a sua fonte. Entendi, então, como eram as fábricas que faziam aquelas balas, como eram as mulheres e as crianças que trabalhavam nas fábricas. Compreendi o que sentiam pelas suas famílias à medida que vertiam o chumbo nas formas, como viam a sua terra, o que pensavam dos pais, das mães, das avós, vagueando e tombando, enrolando entre eles no emaranhado da sua consciência tribal, igual às nuvens escuras carregadas de trovões e de águas,
a despejar na pradaria. Também sonhei seus sonhos, e neles encontrei sua verdade, e tornei minha essa verdade. Digerindo suas palavras metálicas, aprendi mais ainda dos ensinamentos que falariam ao coração guerreiro. Falei-lhes da eletrônica, das ondas de rádio sussurrando maravilhas ao vento, de asas metálicas e coisas materiais que os levariam pelo caminho lento, mas certo da sabedoria. Novamente, como já fizera vezes sem fim, fortaleci a influência educativa que venho tecendo dentro e em torno de suas sociedades, enquanto os trazia suavemente sempre à frente para levá-los ao seu destino. Vocês pensaram que poderiam atirar nos habitantes nas pradarias e floresta e que, de alguma forma, eles desapareceriam como um sonho perturbador. Vocês não compreenderam que eles eram meus, como vocês também são, que eles reapareceriam nos seus filhos e nos filhos de seus filhos, e como seu povo, viveriam novamente. Pois, como vocês, os nativos americanos de séculos recentes, também foram descendência guerreira, com lições a aprender parecida com as suas. Mas não foi sempre assim. Houve uma época em que nós expressávamos através de um povo americano cujas sociedades viam nossas criações florescerem e fluírem como pinceladas vivas, cruzando os vales dos rios, os lagos e as montanhas das florestas de 2 continentes. Escutem agora, pois contarei sobre a minha espécie, sobre os poucos que ficaram para ensiná-los e guiá-los através de sua era crepuscular. Falarei de nosso paciente trabalho, século após século, trazendo os temerosos cada vez mais próximos do momento da sua libertação e do tempo da salvação da terra. Contar-lhe-eis também sobre as tribos gentis de onde viemos, as tribos que alguns chamam hoje de anjos, mas que, em dias mais singelos, eram conhecidos por outro nome. Durante milhares de lentas rotações da Terra em redor de sua estrela, fomos conhecidos pelos povos das Américas e dos altiplanos da Ásia, pelos nativos da África Central e pelos povos da Terra de todo o mundo como as tribos pássaro. Com exceção de alguns de nós que permaneceram para guiar e influenciar o curso de sua história, a melhor parte das tribos pássaro não foi encarnada em forma humana durante a era histórica, embora sempre estivesse presente na natureza e nos mundos espirituais. Há 25 séculos atrás, a maioria de nós partiu para aguardar o retorno de sua inteligência e a lenta mudança dos ciclos sagrados que iriam favorecer o seu despertar. Estamos de regresso agora, aparecendo como as primeiras estrelas do alvorecer, brilhando após uma longa tempestade. Chegamos dentro de suas consciências, sutilmente no início, um sussurro em seus sonhos. Mas aos poucos nossa presença aumenta, para em breve reluzir como o sol da manhã. Chegamos agora com uma mensagem que será vital para vocês nesses últimos anos da noite da sua história. Chamamos vocês, humanos, seres de luz, levantem de seus passados vinculados à tradição e venham ser sócios criativos do desabrochar sem fim desta maravilha. Levante-se de suas culturas para recordar suas origens e sua natureza. Corpos luz, estrelas, concordando em permanecer em níveis específicos de temperatura durante certos períodos de tempo, criando o tempo e o espaço, criando distância entre vocês, pintando paisagens espaciais na tela do tempo, atraindo o pó das estrelas para seus campos dançantes de luz. Hoje vocês se expressam em línguas, em tanques, em projetos de irrigação no deserto, em parques urbanos, em torres de vidro e aço, em ideias que as pessoas têm e nos modos como as pessoas vivem. No entanto, o passado de vocês não é uma indicação do potencial que vocês têm. Comparado a um artista em pleno desabrochar no seu tempo, os feitos da história são como os de uma criança tateando às cegas na escuridão. Quando você, homem encarnado, souber que por trás de você existe o mesmo brilho, a mesma luz e o mesmo calor que se expressam com tanta paixão na libertação de energia nuclear das estrelas, e quando você, mulher encarnada, souber que por trás de você está o poder da criação, o poder do novo, do equilíbrio, da síntese, o poder da verdade, então vocês saberão que não existe ameaça às suas vidas, às suas existências. Vocês saberão que não há nada a temer, porque os imensos poderes dos aspectos Mãe e Pai de Deus se juntaram para criar um universo material feito para vocês, para o seu sustento e desenvolvimento.
Durante 3 bilhões e meio de anos nessa Terra, nós, dos domínios angélicos, estivemos em harmonia e mantivemos as temperaturas planetárias exatas mais condizentes com o crescimento e o desenvolvimento de vocês. Não há nada a temer à medida que vocês se movimentam dentro deste ciclo de cooperação conosco e com o Criador. Vocês estão em boas mãos, são muito bem amados. Até recentemente, vocês não se encontravam em posição que permitisse compreender essas coisas, pois enquanto estavam abrindo seus corações à frequência do temor, usavam seus poderes para dar credibilidade à ilusão do temor. Agora, vamos ajudá-los a sintonizar as frequências que irão curar o seu mundo e trazê-los na direção do seu futuro nas estrelas. Ouçam e sintam por trás dessas palavras as frequências do amor, onde os desígnios do Criador eterno estão desabrochando no tempo. Somos os seres alados do paraíso, somos os seus reflexos de perfeito amor, a dimensão que faltava para integrar o seu ser. Somos os guardiões espirituais da Terra. Demos-nos boas-vindas nas suas consciências. Liguem-se a nós, lembrem, conheçam-se como total e realmente humanos. O verdadeiro humano pode sintonizar a voz do rio e dar-lhes expressão. O verdadeiro humano pode sintonizar a voz do vento e falar as palavras que o vento não pode dizer sem uma língua humana. O verdadeiro humano pode ligar-se às essências da floresta, aos espíritos da chuva, aos espíritos de cada coisa que se move, de cada coisa viva, e pode representá-los regularmente e evocar o melhor que tem a dar. Cada forma de vida criada é a energia manifesta na matéria, sempre em mutação, sempre fluindo em algo sempre capaz de maior expressão, de mais desabrochar, de mais revelação do potencial do mundo espiritual. O verdadeiro humano foi feito para ajudar no desenvolvimento de todas as formas de vida, trazendo à tona toda a sua capacidade de expansão para revelar sempre mais plenamente aquilo que repousa no coração de Deus. O verdadeiro humano dá voz às essências de todas as coisas criadas, mas a primeira voz, a voz central do verdadeiro humano, é a voz do grande Espírito, a voz que diz: apareço no mar, no vento, na terra, na luz e na estrela. Apareço no sol, apareço nas montanhas e na chuva do deserto. Eu sou a estrela e eu sou a pedra. Sou pássaro e peixe, céu e mar. Um é tudo eternamente. Eu venho diferenciando, multiplicando, reflatando como um raio de luz através de 10.000 pérolas, prismas de pingos d'água, suspenso na esfera mais alta da terra. Venho brilhando para tocar a superfície desse mundo matéria, coro chapichante, multicolorido de homens-luz e mulheres-luz, criados para proporcionar beleza, amor, ordem e graça a essa dança sagrada com forma atômica. Poeira cósmica, luz estelar congelada. Vocês a chamam de matéria, é uma forma de arte com a qual trabalhamos durante 20 bilhões de anos, esculpidas por nós em sistemas de estrelas, de galáxias, e num universo de mundos espectros de arco-íris. Somos os filhos da luz, a nós foi dada a tarefa de criar a realidade dimensional. Extraímos a ordem, a estrutura e a beleza da música de vibrações da luz das estrelas. Das grandes florestas virgens até os ínfimos micróbios, do mais meigo dos pássaros de penas até a mais substancial baleia do oceano, nossos espíritos manifestam os desígnios do Criador em toda a vida biológica deste planeta. Contudo, somente o circuito humano tem a capacidade de incorporar a total realidade de quem somos, de quem é aquele Criador, de quem na verdade são vocês. Venham, filhos humanos, a verdade sempre esteve aqui. Seus profetas tornaram-a visível. Onde quer que nós tenham permitido aterrissar, onde quer que tenham deixado nossa consciência pousar nas águas da sua percepção, nas águas abertas de seus corações humanos, sempre viemos habitar suas terras. Somos a inteligência superior que vocês estão procurando nas galáxias. Estivemos nos seus parques, no cimo de suas árvores, nos seus jardins, nas gaiolas e suas salas. Somos as tribos pássaros. E estamos voltando. Estamos aqui para ensiná-lo a voar. Tirem-nos de suas gaiolas de conceitos e definições arcaicas. Venham, juntem-se a nós nos galhos mais altos das árvores, onde os ventos do espírito sopram forte e livres. Somos as tribos pássaros.
E amamos as águas suaves, fluídas, jorrando na verdade eterna da nossa mãe. Como amamos as estrelas que nutrem e sustentam estas vestes biológicas de luz dançante. Nunca estaremos longe da água ou da terra, da luz ou do som, do fogo, do pai ou da sabedoria gentil da mãe. Porque somos as tribos pássaros, entrando nessa terra para nadar sobre suas águas como peixes do mar, para andar no seu solo como animais e humanos desses tempos, e para voar no seu céu sobre as asas do amor, que nos criou e nos cria de novo a cada instante, porque amamos estes oceanos, amamos estas terras. Amamos este planeta com um fogo eterno que abarcaria todas as miríades de estrelas a descobrir na totalidade do tempo, mas que agora é dirigido somente a uma estrela para dizer a este mundo que eu o amo tanto que lhe daria tudo o que sou, o meu fogo, mesmo para suas eras de gelo, tudo o que sou, até criarmos os filhos, até concebermos o rebento que será, ao mesmo tempo, filho do amor, ardente da luz, das estrelas e do mundo oceânico de nossa verdade. Acordem, os manos. Os mestres do amor circulam em torno da estrela da manhã, descendo em espiral, vindo para ficar, pousando na orla do litoral da sua história, voando, circulando, recuperando a consciência. As tribos pássaros estão de volta.